professor Fabrício Cachito, né? Para mim é um prazer em especial, né? Estudei com ele, né? Fomos contemporâneos na universidade, ele foi meu orientador do mestrado e é uma pessoa que eu admiro imensamente. Então, vou fazer uma apresentação dele. Ele se formou, né, na UFMG em 2013, fez mestrado e doutorado, fez pós-doutorado em geocronologia na University of Western Australia. Foi pesquisador visitante do Geotop, da McGill, no Canadá. Também trabalhou em projetos, né, de pesquisa em Copenhague, na Dinamarca. Ele já foi diretor do Centro de Pesquisas Manuel Teixeira da Costa, que fica na UFMG, né, no IGC. A pesquisa que ele conduz é principalmente na reconstrução da história geotectônica, né, das antigas cadeias de montanhas, e a avaliação, a reconstrução, né, das condições de evolução geoquímica dos sistemas terrestres de superfície, incluindo a hidrosfera, atmosfera e litosfera. E todas essas análises com base, né, na aplicação de técnicas de mapeamento geológico, geoquímica, geocronologia e geologia isotópica. Já trabalhou em diversos projetos de mapeamento geológico, foi professor auxiliar na Universidade do Espírito Santo e já recebeu prêmios, né, como a medalha de Djalma Guimarães, do Museu de Mineralogia, martelo de prata pela Sociedade Brasileira de Geologia. Hoje em dia, né, como o caminho do conhecimento ele é infinito, ele é aluno, né, da graduação em filosofia na UFMG também. Ele coordena o projeto Mobile, né, que Gustavo até pediu. No final ele vai falar um pouco para a gente sobre esse projeto. E além disso, ele também é autor de livros, né, como Narciso e Força Jovem. Hoje ele vai falar um pouco para a gente sobre a Magmatic Barcode of the São Francisco Craton, trazendo aí novos dados de datação dos enxames de Giques no Craton São Francisco. Cachito, seja bem-vindo e fique à vontade. Obrigado, Jana. Obrigado, pessoal. Eu coloquei aqui uma figurinha que é do livro da Mônica Heilbron, Alckmin e Cordani, né? Mostrando aí só a localização do Crato São Francisco aí no sistema brasiliano com africano, né? Tem alguns agradecimentos. Esse trabalho ele foi pós-doutorado meu, né? Foi fruto do pós-doutorado que eu fiz lá na UWA, e financiado aí pelo CNPq, né? A Bolsa de Pós-Doutorado Exterior do CNPq. Acho que eu passando aqui vai ficar mais legal da gente falar. Bom, eu comecei aqui com essa figura do Wouter Blicker, que é a distribuição dos fragmentos arqueanos hoje no mundo, né? E a gente vê que tem alguma coisa aí na Amazônia, né? Região de Carajás, o escudo norte-americano lá, Lawrence, etc., né? Na Báltica, oeste da Austrália, um pouquinho no Crato São Francisco também, né? Há pouco tempo agora, o professor Elson de Oliveira encontrou as rochas aí no Crato São Francisco em torno de 3,64 milhões de anos. Significa que a gente já está chegando perto da Groenlândia lá, aquelas coisas de 3,7, por aí assim, né? Mas uma história muito interessante aí que fica na cabeça, né? É se esses fragmentos todos arqueanos já foram parte de um supercráton, um supercontinente arqueano que viveu aí até 2.0, 2.5, ou seja, até onde que ele tenha vivido, né? Tem algumas propostas para isso, a proposta de Kenorland, que junta todos esses fragmentos, tem propostas fragmentárias, né, de Ur, Ártica, que seriam vários supercontinentes, mas ficou essa questão, assim, como fazer para unir esses crátons novamente, né? Porque a gente não pode mais confiar, nesse caso aí, por exemplo, na linha de costa, né, como a gente faz para a América do Sul e para a África. A gente não pode fazer constituição usando paleomagnetismo, é muito difícil, né? A maioria desses fragmentos já foi resetado, já sofreu vários eventos de deformação, metamorfismo, né? A gente nem sabe também se o núcleo da Terra girava da mesma forma para você ter um dipolo nessa época, você tinha campo magnético multipolar, tem vários problemas aí para resolver, né? E uma coisa que foi proposta, deixa eu ver como é que passa aqui, pelo Wouter Blicker também, Richard Ernst, principalmente, vem estudando muito isso aí,
é utilizar enxames de Dix para isso, né? Qual que é a vantagem dos enxames de Dix? Eles atravessam a crosta, a litosfera verticalmente por grandes distâncias, né? Eles normalmente, dependendo de como o enxame se forma, eles podem se formar num padrão radial a partir de uma pluma, né? A partir de uma cabeça de pluma, assim como tem outras formas também de formar enxames de Dix, né? Então tem várias geometrias diferentes. E aí, uma vez que você tem um supercráton antigo, né? Ele colocou um pouco da geologia aqui, um orógeno antigo e um núcleo cratônico antigo, e aí você tem uma pluma nesse cráton, né, que quebra ele. E você vai ter dois fragmentos que vão começar a viajar pelo mundo aí, talvez eles vão parar em lugares completamente diferentes muito tempo depois. Mas a ideia é você pegar esses enxames de Dix, né, e tentar comparar a idade, o contexto tectônico que eles formaram, a geoquímica deles, né, para ver se faz sentido, por exemplo, um fragmento cratônico que ficou aqui no Brasil ser comparado com um fragmento que ficou lá na China ou na Índia, né? E para isso você tem que tentar, então, estudar esses enxames de Dix, né? Também, às vezes, relacionados com basaltos do tipo derrame, né? Como é esse caso cinzinha aí, e tentar reconstituir essa antigo supercráton colocando esses pedaços de volta na posição original, tentando, por exemplo, reconstituir antigas cabeças de pluma ou qualquer coisa assim, né? Uma coisa importante aí, que infelizmente muitos dos trabalhos não entram nesse mérito, né, mas é tentar reconstituir a geologia também, né? Então, além de ter uma reconstituição dos diques aí na figura final, você vê que tem uma continuidade, por exemplo, do fronte orogênico aí a norte, não sei se meu cursor está aparecendo, né? Deve ter algum botão que faz cursor aqui. Mas a norte, você vê que o orógeno continua também, né? Então, você pode usar essas várias feições, tanto da geologia quanto dos diques máficos aí, para tentar reconstituir a posição original desses fragmentos, né? Bom, aí, disso aí surgiu uma coisa muito proposta pelo Richard Ernst mesmo, esse pessoal que estuda muito as LIPS, né? Esse conceito de código de barras magmáticas. É você pegar os vários enxames de diques que cortam um fragmento cratônico qualquer e você empilhar a idade deles verticalmente, né? Então tá lá, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. E aí, essa largura dessas barras, elas são correspondentes à incerteza das idades que você tem, né? Então você vê que coloca em vermelho lá, o Poor Quality Age Determination, né? É uma datação de qualidade, incerteza muito alta, né? Enquanto tem códigos e tem barras, né, que são mais finas. Então, seriam as idades precisas e acuradas. A gente vai ver que muitos desses diques máficos, datações mais antigas que tem, eram datações rubis de estrôncio, potássio argônio ou samariniodímio do tipo isócrono na rocha total. São datações importantes, né, elas têm interpretações, mas quando surgiu aí, né, o advento de idades urânio-chumbo, que é um sistema multi-relógios, tem vários relógios no mesmo mineral, né, você consegue fechar mais a precisão e a acurácia dessas idades. E, com isso, você pode comparar o código de barras do seu fragmento cratônico com o código de barra de outros crátons do mundo, né? Então, por exemplo, ele coloca aqui que os crátons A, B, C e D, eles têm um código de barras semelhantes entre os tempo 2 e tempo 7. Então, poderia ser que esses crátons andaram juntos aí como parte de um continente maior, né? Entre o tempo 2 e o 7, mas a partir do tempo 7 já não fica tão similar, porém os crátons C, D e E apresentam aí uma certa correlação. Será que teve uma história comum para o C e o E, principalmente, né, entre T5 e T8? Aí essa é a tentativa de juntar essas peças como se fosse um quebra-cabeça assim mesmo, né? E tentando arranjar para ver se faz sentido as idades dos diques e a distribuição radial ou a distribuição em lineamentos, né? Tem grandes lineamentos que atravessam a crosta também, que podem ter esse alinhamento aí dos diques, certo? Cabeça de pluma também, às vezes, sofre colapso, e ela pode aparecer na superfície para a gente, os fenômenos dela, não como um ponto só, né? Mas como vários pontos, onde você está tendo ali as convecções dessas plumas, né? Então, por isso que, às vezes, você pode ter mais de um foco de onde está saindo os diques. Quem tiver muito mais interesse nisso aí, eu sugiro, tem um website que é tocado lá pelo Richard Ernst, que é
mentalplumes.org, tá? Que nele eles fazem lá a informação toda. Vou escrever aqui como é que chama isso aqui? No chat para vocês, tá? Vocês podem entrar lá e procurar e ver isso, que ele coloca informação sobre as grandes LIPs, né, as províncias de Large Igneous Provinces no mundo, e tenta fazer esses códigos de barras aí, né, uma organização desses dados. E aí uma comparação aí, que está aqui também no Wouter, Blickert e Ernst, 2006, mas vários artigos estão fazendo isso, principalmente para os crátons lá do norte, né, pegar os vários Dix Mafts que foram datados aí em cada cráton, e ele está comparando aqui, por exemplo, o cráton Slave, que é no norte, na América do Norte, né, cráton Superior também, né, Hirn, Karelia já é lá na Escandinávia, né, e ele está tentando apontar aí que provavelmente você teve uma ligação entre o Arqueano da América do Norte e o Arqueano da Escandinávia, né, pelo menos até 2,0, 1,9 bilhões de anos aí. Isso aí seria aquele supercontinente Ártica, lá, alguma coisa assim, né? Ligação de Laurência com Báltica. Para a gente entender melhor, tem essa figurinha que eles repetem em vários artigos deles, estudam muito esses diques na América do Norte, na Groenlândia e na Europa, né? O Richard Ernst, acho que ele está em Toronto, se eu não me engano, acho que o Wouter Blick era lá do Serviço Geológico Canadense também. Então, o pessoal estuda muito isso aí e vê como é que nessa reconstituição deles, né, lá, ele coloca ali os diques de 2,45, 2,1 e um de 2,5 ali, né? 2,2 também lá, um GAVA, tentando reconstituir esse padrão radial para esses crátons que agora estão cada vez num lugar, num canto do mundo aí, cada um deles, né? Então, tem várias reconstituições, principalmente para o hemisfério norte, né? Hemisfério sul, nós estamos começando ainda tem que refinar muito esse barcode aí. Tá? Então, passando para o Crato São Francisco agora, um artigo de Vicente Girardi e companhia, que está aí nesse livro, da Mônica Heilbron, Cordani e Alckmin como editores, né? E ele coloca aqui, separa em dois, porque é um pouco diferente o que a gente tem de informação geocronológica e química, né? No norte do Cráton você tem alguns diques e no sul do Cráton você tem outros. Estamos falando aqui de diques pré-cambrianos, tá? Porque depois no Cambriano em diante, a gente sabe mais ou menos a história, né? Você tem diques lá de 500 milhões de anos, 140, que já estão ligados com a abertura do Atlântico, esses últimos, né? Então, os mais antigos que a gente tem no Cráton hoje são os diques de Uauá, né? São diques noríticos, etc., que estão aqui no norte do Cráton São Francisco, lá na região do Bloco Serrinha, ali, né? Que chegam a 2,7, 2,6 bilhões de anos. Depois, no sul do Cráton, ele colocou aqui os diques lavras, né? Diques noríticos lavras, que ainda não eram muito bem datados nessa época aqui. Colocou 266, esse 266 é o misócrono samário neodímio, tá? Ela é importante para a gente saber que isso é arqueano, porém é muito difícil. Isócronas, elas funcionam através de amostras de rocha total, né? Então você pega várias amostras de diques diferentes que você acha que são coevos, ou amostras do mesmo dique, mas de mineralogia suficientemente diferente. E você joga isso numa regressão linear, né? E todo mundo que já fez laboratório aí com regressão linear sabe que você precisa ter um espalhamento bom dos dados, né? Para fazer uma regressão que te dê um dado importante, matemático, né? O problema é que o samário e o neodímio são raras. Então, eles andam junto na química terrestre, principalmente de crosta, superfície, né? Então, você não tem um espalhamento muito grande entre as razões samário e neodímio nas várias rochas da crosta, principalmente rochas máficas. Significa que em diagramas do tipo isocrônico, essas amostras tendem a aglomerar, né? E com isso você não tem um espalhamento muito legal. Então, quando você vê aí isócrono samário neodímio em 266, você espere alguma coisa no neo-arqueano, mas não exatamente, né? Não dá para tomar isso aí como valor de face, tudo bem? Só para a gente entender. Depois tem os diques paraopebas e lavras, que são muito mal datados também, né? São análises do tipo rubi de estrôncio e argônio-argônio, né? O problema dessas, não é um problema, na verdade, isso te dá uma informação legal, é que a temperatura de fechamento desses sistemas é relativamente baixa, em torno aí, para o argônio e anfibólio, vai estar em torno de 450, 500 graus,
Se for em biotita, menor ainda, 250, 300. Então, o que acontece é que, se você reaquece um pouco a sua província, o isótopo filho vai tender a fugir, né? Para o potássio argônio, isso é muito óbvio, porque o argônio é um gás nobre, né? Então, você pega um mineral que ele tem potássio como elemento constituinte da estrutura dele, como é, por exemplo, a biotita, né? Ele está lá na estrutura mineral, mas se você aquece um pouquinho a estrutura mineral, o argônio que veio do decaimento dele vai ficar doido para escapar, porque ele não faz mineral nenhum na natureza, né? Ele fica doido para sair daquela estrutura. Então, com isso, essas idades do tipo argônio-argônio, rubidium-strontium 2.0, né, 1.97, a gente pode tomar elas, digamos assim, como idades máximas, né, de colocação desses DICs, mas podem estar representando eventos metamórficos mais novos, né? Por exemplo, o colapso aí do orógeno riaciano, né, na região do quadrilátero ferrífero, etc. Né? Pará de Minas, eu acho que é o enxame de DIC mais bem datado agora, né? Já está datado urânio chumbo badeleíto, urânio chumbo zircão. Parece que tem mais de um evento de DICs, 1,79 e 1,71, pelo menos. Né? Tem pelo menos aí alguns, uma centena de milhões de anos, talvez. Né? No norte do Cráton, tem esses DICs Curaçá e Chapada Diamantina, 1,5. Ainda não foram encontrados DICs de 1,5 aqui na parte sul do Cráton exposta, né? Está mais na parte norte. E depois a gente tem os DICs Salvador Olivença, que está na região da costa da Bahia, né? São importantíssimos, que foi feito paleomagnetismo com esses DICs, né? David Evans e companhia estudaram isso aí é um dos argumentos para tirar o Crato São Francisco de Rodínia, e depois voltar com o Crato São Francisco em Rodínia também, dependendo de quem fez aí a análise. E aqui na região sul do Cráton são os DICs Formiga, que também é chamado de Pedro Lessa, na região de Diamantina. O Girardi e companhia colocaram esse nome Diamantina, aí, mas eu não gosto de usar esse nome porque muita gente confunde com Chapada Diamantina, né? Apesar que é bem distinto isso aí, mas para a gente que fala português. Né? Bom, mas como datar DICs máficos? Né? Se a gente tem essas opções de samara, neodímio, argônio, rubidium, mas o ideal é você ter esses minerais que são muito refratários, né? E que tendem a não perder o isótopo filho, a não ser que você aqueça muito a rocha, né? A temperatura de fechamento do zircão vai estar em torno de 650, 700 graus, e ele ainda consegue preservar núcleos, né? Xenocristais que não são afetados por esses eventos posteriores. Então, o sistema urânio-chumbo e zircão, ele tem várias, zircão, badeleíta, apatita, outros minerais, ele tem várias vantagens aí, né? Uma é ter esses minerais refratários, que além deles serem resistentes ao aquecimento, eles incorporam muito pouco do isótopo filho durante a formação, né? Somente por causa do zircão e a badeleíta. Eles deixam o urânio substitui o zircônio aí na estrutura do mineral, mas o chumbo não. Então, a maioria das vezes, tem muito pouco chumbo comum nesses minerais. Não é o caso, por exemplo, da apatita, né? A apatita normalmente incorpora muito chumbo comum. Então, as idades urânio, chumbo e apatita, raramente elas vão ser tão boas quanto as idades em minerais como zircão e badeleíta. Mas, se você não tem outra opção, é uma opção você usar idades em apatita e fazer idades de intercepto, né? Ao contrário das idades zircão, badeleíta, que você consegue fazer idades concórdia, que são mais confiáveis. Bom, por muito tempo, a opção principal era o zircão, né? Que é um silicato de zircônio. Tem alguns problemas. Rochas máficas, muitas delas são subsaturadas em silício, né? Então, você não consegue formar zircão suficiente. Quando você forma, são aqueles últimos diferenciados, e o zircão acaba ficando muito pequeno, são zircões de 5 micrômetros, 10 micrômetros, ou ele fica um zircão completamente barroco, um zircão completamente esquelético, né? Porque ele está preenchendo espaços nas estruturas interstícias entre outros minerais. Então, é muito difícil você conseguir separar um zircão desse numa mesa, moendo a rocha, fazendo por gravidade, por magnetismo. Né? Ele não tem aquela estrutura bipiramidal prismática que a gente é acostumado. O problema maior dessas rochas máficas é que, como elas atravessam a crosta continental, muitas vezes você pode ter DICs aí que tem 300 ppm de zircônio, 200, mas é porque eles estão coalhados de zircão herdado, né? Muito desse zircão que está vindo é porque está atravessando a crosta continental e incorporando ali. Então, o zircão tem algum desses probleminhas aí. É possível datar DICs com zircão, desde que você esteja pegando as porções mais diferenciadas
e onde você tenha zircão grande o suficiente com hábito propício a ser separado aí por esses métodos gravitacionais, magnéticos, etc. Né? Então, só para vocês não assustarem, hein? Tem muita gente que fala, poxa, mas o meu gabo tem 300 ppm de zircônio, como é que vocês não conseguem separar, né? Pô, às vezes o zircão tem 5 micrômetros de tamanho, tem 2 micrômetros, né? E você não consegue separar isso na mesa de jeito algum, muito difícil. Há pouco tempo, relativamente pouco tempo, né? Isso é conhecido já há mais tempo, mas precisava de fortalecer um pouco a parte mecânica aí de separação, essa opção da badeleíta. A badeleíta é um óxido de zircônio. Então, ela se forma em magmas que não são saturados em silício, mas que contêm zircônio. É o caso de muitos magmas máficos e alcalinos. Né? A badeleíta também é comum em rochas alcalinas. Mas existem alguns problemas. Ao contrário do zircão, que é um mineral prismático, às vezes bipiramidal, etc., a badeleíta ela é um mineral que ela tem a forma de um wafer, tá? Ela é tão ou mais densa quanto o zircão, mas ela tem um formato como se fosse de uma mica. E com isso, na separação gravimétrica, como é o caso aí da mesa Wifler, né, vibratória, a badeleíta tende a flotar. Mesmo que ela seja muito densa, ela fica segura pela tensão superficial, né? E normalmente não são esses minerais que flotam que você quer, né? Você quer os minerais densos que ficam no final. E com isso a badeleíta já era perdida nesse esquema de separação logo no começo. Tem outros problemas depois. Quando você vai passar a sua amostra no France, quando você vai passar ela em líquido denso, a badeleíta tende a grudar, né? Ela tende a grudar na superfície, ela tende a grudar no papel filtro que você usa. Então, assim, é possível separar a badeleíta pelos sistemas convencionais, mecânicos, magnéticos? Mas você vai ter uma recuperação muito baixa, na maioria das vezes, tá? Aí veio o Ulf Söderlund, né, em uns 10 anos atrás, acho que é 2010 isso, e experimentando com a mesa Wifler, né, ele chegou a uma conclusão muito legal, que às vezes você deixa passar todo o pesado e coleta só o último pesado que está saindo. Esse último pesado é aquele que ficou flotando ali, que eu vou mostrar para vocês. E nesse concentrado ele conseguiu tirar a badeleíta. Mas é um jogo que você tem que fazer na mesa que ele depende de vários fatores, tá? E esses fatores eu descobri aí empiricamente que varia de amostra para amostra. Então você tem um ângulo da mesa que tem que ser bem baixinho, bem mais baixo do que é utilizado para zircão. A quantidade de água tem que ser mais baixa, né? E você tem várias formas de fazer isso aí, vou mostrar mais para frente. Isso aí é eu tentando separar a badeleíta lá na UWA, e tem uns vídeos no YouTube que eu postei mostrando isso aí, né? Mistura sabão aí com a amostra para diminuir a tensão superficial, ajudar a descer direitinho. Então, aqui, ó, eu fiz uma série de fotos aqui para mostrar para vocês. Isso é a amostra, a gente joga um pouquinho de amostra, uma colherzinha de amostra aqui no topo da mesa, né, como está mostrado na figura A. Tem que fazer uma adaptação de um caninho aí para o filme da água ficar bem uniforme. E o que acontece é que à medida que a mesa vai vibrando, né, o mais pesado e maior vai descendo. Mas onde está essa setinha amarela aí, vocês estão vendo? Essa setinha, esse fiozinho aí, é onde a badeleíta fica flotando, tá? Então, o que acontece? Assim que você joga a sua amostra na mesa, o que for mais pesado vai descer bem rápido, né? Mais pesado e maior. O que for mais pesado o que for mais leve, desculpa, vai descer em linha reta, né? Vai descer em linha reta para, vamos dizer, na direção, como se fosse norte-sul aí na foto, né? Isso aí é o destino das micas e outras coisas assim. E o que é leve, porém denso, ele fica seguro aí nesse fiozinho, tá bom? E aí eu espero ir embora quase a amostra toda lá, para coletar só esse fiozinho que vocês estão vendo na letra F aí. Aí você pode coletar lá com um becker, como eu estou fazendo na letra G, pegando só o final, ou pode coletar com uma pipeta, como você preferir. Se tudo deu certo, a badeleíta vai estar aí nesse concentrado. Agora é aquilo, isso aí depende de amostra para amostra, né? Então, assim, é uma coisa empírica, é igual cozinhar, né? Você achou que o sal ficou muito, a pimenta ficou muito, da próxima vez você faz com menos. Então, você tem que ir testando e levando o seu beckerzinho no microscópio para ver se está dando certo. E, obviamente, né, a sua amostra tem que ter badeleíta. Então, o que eu sugiro a todos, né, eu levei aí mais de 30 amostras lá para o WA, é fazer as lâminas antes. O ideal é que você detecte a badeleíta na lâmina, né? Seja por microscopia óptica ou seja por microscopia eletrônica de varredura. Normalmente, se você levar sua amostra para o MEV, ela muda completamente a sua visão da petrografia, da petrologia da amostra, porque
você já sabe qual vai ser o tamanho dos minerais, por exemplo, né? Às vezes você está procurando badeleita de 40, 50 micrômetros, e a badeleita que tem na sua amostra é de 10 micrômetros, 20, né? Então, não vai adiantar você procurar isso. Então, é isso aí é um resultado de um desses concentrados finais, né? Na letra A, vocês podem ver que não tem só badeleita no concentrado, né? Tem um bocado de ilmenita, magnetita, tem que dar uma limpada nessas coisas antes, né? Mas o que está bem no centro aí da letra A é um cristalzinho de badeleita, um waferzinho que eu pus aqui na B, né? Então, tem um waferzinho de badeleita, vocês estão vendo ele em 3D, mais ou menos aí. Em cima aí tem alguma coisa, tipo um óxido, tipo uma titanita, um menita, alguma coisa assim. E logo abaixo dessa badeleita tem uma apatitazinha transparente. E em C já é um concentrado, né? Que aí eu vou com como é que fala? Uma ponteirazinha, uma agulha ou um palito, né? E vou concentrando a badeleita no meio. Uma coisa interessante é se a gente faz sob álcool, né? Para poder ficar mais fácil visualizar. A badeleita é muito densa, então quando você coloca o seu agulhinho ou a sua coisa aí por baixo dela, você tenta levantar ela automaticamente ela vira caindo, como se estivesse pesado, tá? O relevo dela é muito alto e ela tem essa cor castanha. Então, são coisas aí que você pode usar para detectar a badeleita. Essa aí que está em B deve ter uns 40 micrômetros de comprimento, tá bom? Outra opção, né? Aí a gente tem que levar em conta o que vale mais a pena. Se vale mais a pena moer a rocha e fazer esse trabalho todo de separação, que é trabalhoso, ou se vale mais a pena procurar as badeleitas no MEV, por exemplo, e aí você fura a lâmina e leva a lâmina direto para o shrimp, ou para o ICP, ou para onde você for analisar, qualquer técnica em situ aí. Então, eu estou mostrando aí em A duas microbrocas, né, que são brocas vazadas de diamante. Você põe isso numa microfuradeira. Em C está a lâmina metalizada, aí, porque ela foi para o MEV, com os pontos, né? Eu até fiz pontos bem exagerados aí. Não sou muito jeitoso para isso, não. Podia fazer uns pontinhos menores com tinta, né? Esses pontos aí são onde eu reconheci a badeleita no MEV, tá bom? Então, eu vou lá e faço vários microfuros, e que vocês estão vendo aqui numa fita dupla face, né? São esses microtestemunhos de lâmina, tá vendo aí na letra E, né? Eu coloco um moldezinho em cima disso, né? Coloco a resina e faço mounts aí, para ir analisar no shrimp ou no ICP, ou o que você quiser. No caso, esse mount aí tem 8, né? 8 testemunhozinhos onde eu achei badeleita. O interessante disso aí é que você tem a informação petrográfica, né? Informação de paragênese preservada, informação de como que esses minerais estão crescidos. E no último slide aí, elas com ouro, né? Para poder conduzir o shrimp. E aí, nesse caso, eu fiz um shrimp, né? Estamos aqui, na última figura está mostrando aí como que a gente visualiza essas coisas. No caso aqui é um mount de zircão, mas quando é de lâmina é um pouco mais complicado, você tem que conhecer bem a lâmina para saber qual mineral você quer atacar, né? Vocês estão vendo em pretinho aí, na pontinha do zircão é um spot da microsonda iônica. E aqui como é que a microsonda iônica funciona? Você tem um canhão de íons, o duoplasmatron, um canhão de íons de oxigênio, né? Ataca a amostra, e vai gerar um feixe de íons secundários que vai entrar num tubo de voo, né? Esse tubo de voo ele tem uma diferença de potencial de 8.000 volts de um lado para o outro. Então, assim que você gera íons na amostra, esses íons são acelerados. E como o tubo de voo é curvo, né? Dependendo do campo eletromagnético que você põe nesse ímã aí, cada partícula vai ser defletida num ângulo diferente. E no final você tem os detectores. Então, você separa os íons de diferentes pesos, né, razão, massa, carga, através desse tubo de voo, e no final você tem detectores que vão te falar a quantidade, por exemplo, de urânio 238, de chumbo 206, chumbo 207, etc. Né? Cada um desses íons vai atingir detectores numa posição diferente. Isso aí é uma figurinha que eu fiz para um livro que eu espero que esteja lançando em breve sobre geocronologia e geologia isotópica, que eu espero que ajude aí, né, em português, etc., mostrando esse processo de sputtering. Então, tá o cara aqui na sinuquinha do duoplasmatron, né, gerando um feixe primário de oxigênio. Esse feixe primário atinge a sua amostra nessa região do spot, né, secundário, que ele é composto por diversos íons diferentes. Cada cor aí é um elemento. E isso vai entrar no tubo de voo, e dentro do tubo de voo que ele vai ser separado de acordo com o campo magnético, etc. Uma coisa importantíssima para a gente entender de análises do tipo in situ, do tipo shrimp, do tipo LICPMS, é que isso aqui, ó, esse processo de sputtering,
ninguém entende bem como é que funciona isso, nem os físicos entendem bem como que você pode ter certeza que você está arrancando aquela quantidade certa de íons de chumbo, de íons de urânio, né? Por quê? É um processo, como vocês estão vendo aí, que ele arranca tudo que tiver na superfície da amostra, né? Então, você não consegue ter um controle da eficácia desse processo. E o que acontece é que, como vocês estão vendo, que isso aqui é a razão chumbo 206 urânio 238, ela varia com o tempo dentro da máquina, você não consegue atingir uma razão só. Isso por causa dessa variação no sputtering. Só que vários trabalhos das pessoas que desenvolveram shrimp mostraram que as razões chumbo-urânio, elas são correlacionadas às razões de óxido, de elementos maiores que estão sendo medidos na máquina. No caso desse exemplo aí, a razão de óxido de urânio para urânio, né? E com isso você consegue fazer curvas de calibração. Como é que funciona isso? Você tem que ter um padrão, que você conhece a idade do padrão, que você conhece a composição do padrão, e esse padrão precisa ser o mais parecido possível com a sua amostra. Por quê? A gente não entende como é que funciona esse processo, mas você pode pegar uma amostra que é mais parecida possível com a sua e tentar fazer ela passar pelo mesmo processo que a sua. E por mágica ou por qualquer que seja, não é magia, na verdade, é tecnologia, né? Fazendo isso, a gente consegue atingir a razão isotópica da amostra desconhecida. Então, tudo que está em preto aí são análise de padrões, né? E a gente faz uma curva de calibração com eles. Através dessa curva de calibração, a gente pega a amostra desconhecida medida A, aí no seu espectrômetro, e rebate ela na curva de calibração. Rebatendo ela, a gente vai calcular a idade dela. Para a gente ver se está dando certo, a gente usa tanto o padrão primário quanto o padrão secundário, né? Então, você tem um padrão primário, que é aquele que você conhece bem, a idade dele, a composição. Você analisa a sua amostra, mas também analisa um padrão secundário e normaliza esse padrão secundário pela curva de calibração do primário. Então, vamos dizer, você está enganando a máquina ali, né? Você está colocando uma coisa lá dentro que você já sabe a idade para ver se a calibração dela está dando certo. Então, duas coisas importantíssimas aqui, né? Toda vez que alguém te apresentar dado shrimp ou dado ICP, pede para ver o resultado do padrão primário e do padrão secundário. Isso aí vai te dar uma ideia do quão acurada é a idade que você está na mão. A outra coisa é que idades do tipo in situ, datações do tipo in situ, shrimp e ICP-MS, elas nunca vão ter a mesma precisão e acurácia de uma datação do tipo TIMS, que era aquela datação por diluição isotópica, onde você pegava o grão mineral e derretia o grão mineral e levava isso para a máquina e fazia idades por diluição isotópica. As idades shrimp e ICP, elas são idades relativas, são todas idades relativas a um padrão, né? Então, elas só podem ter uma precisão ou acurácia tão boa quanto a precisão e acurácia que você tem do padrão. Por isso que quanto mais análise do padrão você tiver, melhor, né? Se você tiver 20 análises de um padrão primário e ele chegou a uma incerteza de 10 milhões de anos, vamos dizer, 1.000 mais ou menos 10 milhões de anos, não tem como a sua amostra, a incerteza dela ser melhor do que 10 milhões de anos, né? Acho importante esclarecer essas coisas, porque a grande vantagem do shrimp e do ICP é a resolução espacial, é você escolher onde você vai atacar a amostra. Não é acurácia e precisão, acurácia e precisão é TIMS, tá bom? Então, tudo depende do seu objetivo, né? Uma coisa importante também no shrimp é o efeito de orientação dos cristais, né? Aquela sputtering que a gente mostrou, ele é mais ou menos efetivo dependendo de como que o feixe que está atacando a sua amostra atinge o seu cristal, né? E aí tem esses trabalhos do Michael Engate, que fez doutorado com isso, né? E o Compston, que é um cara antigo lá do shrimp. Eu conversei muito com o Mike lá quando eu estava lá na Austrália, né? E ele fez esses experimentos pegando várias faces de badeleitas grandes, que são de complexos alcalinos, né? E ele nota que a idade que ele obtém, estão vendo a curvinha aí, ó, dependendo do ângulo que a microsonda iônica atinge a amostra, a idade variou aí entre 2.200 e 1.900 milhões de anos, vendo que faz uma montanha-russa aí, né? Como resolver isso? Você tem que pôr os seus fragmentos no seu mount, né, todos orientados na mesma direção, e também na mesma direção do padrão. Para a badeleíta, isso não é tão difícil, porque normalmente você coloca a badeleíta no mount, né, orientada no eixo C, né, como ela é um wafer, se orienta ela no eixo C. Esses buraquinhos, esses são todos buraquinhos de shrimp, tá?
Mas ainda tem problema, porque às vezes você tem geminação, vocês estão vendo essa geminação aí, A negativo, A positivo, né? E o seu spot de shrimp, a análise crater que ele está pondo aí, ele atravessa zonas com geminação diferente, né? Então, tudo isso aí tem que ser levado em conta na hora que você avalia essas idades. Às vezes você pega a idade e vê, pô, a incerteza está muito alta. Você fala, porque foi uma porcaria a análise. Não é bem assim. Tem inúmeros fatores aí que tem que ser avaliados para entender por que a incerteza está dando alta ou baixa e por que como interpretar essa idade, né? Então, achei importante dar essa primeira visão para vocês aí, para todo mundo ficar por dentro assim, do que estamos falando aqui, né? E agora a gente vai lá para os DICs, né? Acho que é o que é mais interessante para a maioria das pessoas aí, os DICs do sul do Craton, tá bom? Então, eu coloquei em quatro cores diferentes aí, né? Os DICs do tipo Lavras estão em azul, Paraopeba está roxinho aí, mas trabalhei muito pouco com eles, né? Agora que está aparecendo umas idades mais legais. Os DICs Pará de Minas em vermelho, noroeste, sudeste aí, e os DICs Formiga cortando isso em uma direção completamente, quase oblíqua, mas quase ortogonal até, né? Em verdinho, tá bom? Isso aí tudo é muito simples, muito fácil de ver no mapa magnetométrico de Minas Gerais, né? De repente a gente viu aí, são levantamentos da Codemig, etc., né? Essa região está um embasamento aflorante muito forte, né? E com isso você tem esses DICs que atravessam muito profundamente na crosta, aparecem muito bem imagens, por exemplo, de derivada vertical, tá bom? Vamos passar aqui. Isso já é do nosso artigo que saiu na Litus esse ano, né? Então, tem algumas imagens de campo, de petrografia. Eu estou aqui num DIC Pará de Minas, né? Esse P2, eu não lembro, Pará de Minas, que está com P, Pará de Minas, né? Às vezes eles têm essa textura muito bonita, porfirítica, né? Os DICs Formiga, eles já são um pouco mais félsicos ou intermediários aí. E aí a gente fez química disso tudo, mas para demonstrar que a gente realmente estava com amostras dos DICs Formiga Pedro Lessa, dos DICs Pará de Minas, dos DICs Lavras. Tem uma geoquímica muito uniforme aí, né? A partir dos dados de geoquímica, você pode calcular petrogênese, quantidade de contaminação crustal, essas coisas, mas não foi o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo era realmente comparar isso com os dados da literatura e tornar claro que a gente estava coletando amostras que eram pertencentes a cada um desses swarms, aí, desses enxames, né? Vocês podem, quem tiver interesse nessa química, procurar o artigo do Girardi, lá de 2017. Né? Aí umas imagens, né? Porque tem muita gente que nunca viu, né? Essa aí é a badeleíta em lâmina, tá bom? Quando você cruza o Nicol, né? Ela fica com essa birrefringência muito bonita aí, essa birrefringência, várias cores de alta ordem, né? Sobre Nicóis descruzados, ela tem aquela corzinha castanha, que a gente viu na lupa, né? Então, tem duas aqui, até relativamente grandes, né? Tem uma barrinha de 10 micrômetros. E aqui embaixo são imagens de MEV, né? E na imagem de MEV C aí tem uma badeleíta com uma bordinha recristalizada de zircão. Essa bordinha com cinza menos forte é zircão. O que acontece, né? Normalmente, muitas dessas rochas, elas não precisam nem sofrer metamorfismo, não. A fase final de magmatismo é mais rica em sílica, e aí rola essa silicificação que vai causar uma alteração na borda da badeleíta, ela vai transformar ela em zircão. Então, é muito comum ver essas badeleitas com bordinha serrilhada de zircão. Se essa rocha sofrer um pouquinho de metamorfismo, isso aí tudo vira zircão, tá bom? A badeleíta não consegue sobreviver ao metamorfismo de xisto verde, não. Se vocês têm aí rocha de face xisto verde, etc., pode crer que já deve ter tudo virado zircão e viram umas cordinhas de zircão que são difíceis de separar às vezes, né? Então isso explica por que é difícil separar a badeleíta de rocha metamórfica. Há controvérsias. Já foi descrito a badeleíta em rocha eclogítica, lá pela Daniela Rubato e companhia, tá bom? Coisas mais raras. Às vezes elas ficam blindadas dentro, por exemplo, de uma magnetita ou de algum óxido. Como elas estão blindadas ali dentro, como inclusões, o silício não consegue chegar nelas, né? A sílica não chega nelas, elas ficam preservadas, tá bom? Tem um trabalho muito bom, acho que é Beckman, trabalho recente, que essa Beckman, ela pegou rochas desde o gabbro sem metamorfismo até a face xisto verde, anfibolito, e ela foi documentando a transformação da badeleíta para zircão, né? Alguns diques ali, CIOs da região do Espinhaço, que eu estudei, muitos deles estão já com a badeleíta parcialmente a totalmente transformada para zircão, tá bom?
Essa última figura aí tem uma coisa interessante. Não tem só o zircão e a badeleita, como tem a zirconolita também. Zirconolita é esse mineralzinho mais estirado. No meio tem a badeleita mais brilhante. A badeleita é a mais brilhante de todas, tá? Em imagem do tipo BSE. A zirconolita não lembro se é um óxido ou um silicato, acho que é um óxido de cálcio, titânio e zircônio, tá bom? Coisa mais rara. Eu só vi um trabalho até hoje do pessoal lá do WA que datou a zirconolita. É bem mais raro, tá? Então, uma dica para você, e você quer ver se a sua rocha tem zircão ou badeleita, você bota ela no MEV, joga o brilho lá embaixo, joga o brilho da imagem BSE lá embaixo. O que continuar brilhando vai ser ou badeleita ou zircão, tá? Se você aumentar um pouquinho o brilho, vai começar a aparecer os sulfetos, os óxidos, né? Tem um ponto certo aí para cada amostra. Algumas amostras são 5% de brilho, outras amostras são 10%, depende da sua amostra. Mas, normalmente, o que mais brilha é a badeleita, tá bom? Aí, isso que eu falei com vocês, olha essa amostra aí do Dick Formiga, olha o formato dos zircões nessa amostra, cara, é uma coisa fantástica. Esse zircão aí, ele cresceu do líquido magmático residual, o último líquido a ser cristalizado. Então, ele cresceu nos interstícios dos outros minerais. Às vezes, ele fica com esse formato de espada de São Jorge, ou de machado de Thor, ou fica parecendo que você achou um esqueleto de um dinossauro aí dentro da sua rocha. Isso tudo aí é zircão, tá bom? Mas é zircão que cresceu na fase final de magmatismo. Então, eu vou chutar que é quase impossível você separar um zircão desse moendo a rocha, passando na mesa Whiffley, passando em... Porque isso aí não tem o formato de zircão que você espera, né? Você vai aparecer como fragmentos amorfos aí, né, dentro quebrados, possivelmente, né? Muito difícil preservar. Você vê o tamanho dessas coisas aí pelas barrinhas, né? Essa primeira escala aí tem 20 micrômetros, a outra tem... Isso aqui é depois de eu ter levado no shrimp, né? Esse primeiro é um zircão, né? Essa coisa cinzinha aí. Tá com os spots de shrimp. É que o spot de shrimp é uma coisa muito superficial, né? Você pode reanalisar essa amostra quantas vezes você quiser, né? Pode até polir ela e sumir com esses spots aí. Isso tudo são lâminas, tá? Que eu furei e levei no shrimp. Você vê, essa B17 aí, P1, ela tem 3 spots de shrimp, um do lado do outro, né? Que eu fiz para confirmar. Essa última aí, a P8, B11, né? Tem um spot no bico e o outro lá na ponta. Uma badeleitazinha bem prismática aí. E aí os resultados, né? Novamente está color-coded aqui, né? Com a cor específica. Então, o azulzinho aqui é o Dick Lavras 1, e foi muito importante a gente conseguir essa idade aí. 2,5, mais ou menos 10 milhões de anos, né? Tem MSWD, probabilidade, etc. Ou, se você preferir, isso é a idade concórdia, né? A idade concórdia usa apenas os grãos mais concordantes. Mas você vê que tem uma leve perda de chumbo, né? Alguns estão andando aí na concórdia. Aí você pode fazer uma idade de intercepto superior. No caso aqui, deu 2,5, mais ou menos 17. Praticamente não mudou a idade, só mudou a incerteza. As badeleitas, né, do Pará de Minas, em vermelho, todos aí em torno de 1,79 a 1,71. Então, já dá a idade desse enxame azulzinho e do enxame vermelho aí para a gente. E depois, os verdinhos, o formiga, né, são aqueles dicks mais claros, intermediários, as rochas, né? Então, você já tem zircão legal para datar. Então, eu datei aqueles zircões esqueletais em forma de martelo do Thor e etc., né? Deu aí 897, mais ou menos 20, e a outra idade eu não consigo ler aqui, porque o tempo está por cima, mas é por aí também, né? Então, você vê, né? Talvez, se não fosse essa técnica in situ, a gente não ia conseguir separar esses grãos aí em forma de martelo e machado e esqueleto e datar isso por outras técnicas. Fizemos também geologia isotópica, né? Isso aí é muito interessante. Tem aí dados de neodímio e de estrôncio. As coisas que estão em azul ou roxo, eu sou ruim de cor, são os Dicks Lavras, né? Os Dicks Pará de Minas em vermelho e amostras do formiga em verde. E o interessante que a gente vê que... eu vou mostrar essa interpretação depois, mas eu interpreto, pelo menos, o Dick Lavras 2.5 como relacionado à abertura da bacia Minas, né? Que vai evoluir para as rochas lá do quadrilátero ferrífero, onde você tem uma plataforma com carbonato e com bife, então a plataforma aberta para o oceano. Da mesma forma, formiga pedulessa, né, o dictoniano, ele vai evoluir para o Golfo Macaúbas, que é oceanizado também. Enquanto os Dicks Pará de Minas, eles estão relacionados ao espinhaço, que foi uma bacia intracratônica, né? E eu acho muito interessante a gente ver que o verde e o azul, eles têm muito mais influência mantélica, tá? Do que o vermelhinho, que tem uma influência continental forte, que é o Pará de Minas. Essa caixa cinza aí no cantinho direito
é a caixa de crosta continental, tá bom? Então, vê como é que os diques Pará de Minas, eles têm uma influência de contaminação continental muito forte, que não é tão evidente nos outros diques. Isso quer dizer que os outros diques, Lavras e Formiga, né, provavelmente eles estão muito ligados à intrusão de cabeça de pluma, tá bom? Essa cabeça de pluma fornece esse componente mantélico aí para essas rochas. Já estou acabando, eu sei que eu levei muito tempo. Com isso, a gente faz um desenho aí do código de barras magmático para o Crato São Francisco. Daquela mesma forma, vocês sabem agora, né, a espessura aqui das barras depende da incerteza das idades. O que está coloridinho são as idades do nosso trabalho, o que está em preto são idades de outros trabalhos, que eu coloco aí, tem idades que são rubi de estronço, potássio argônio, etc., a gente coloca em cinza, né, para não confundir com as idades do urânio chumbo. Comparando com alguns cratos que poderiam estar próximos, como o crato do Congo, Zimbábue e Capival. E uma coisa que está sendo muito discutida nos últimos tempos é essa coincidência das coisas que tem no Crato São Francisco com as coisas que tem no Crato do Norte da China. Tá? A gente conseguiu, você vê que os diques, por exemplo, que corresponderiam ao Paraupeba 2.0, 2.2, eles são muito mais refinados lá, a geocronologia deles, no norte da China. Né? Pode ser coevo que a gente tem, ou pode não ser. Então, você vê que praticamente, né, tirando essa barra de 1.5 que ocorre no norte do Crato São Francisco, as outras barras são iguais lá no São Francisco e no Congo. Lavras, né, Paraupeba, os diques do tipo Pará de Minas, Miuan e Taihang, lá na China, né? Os diques de 900 também ocorrem na China. Então, veio essa sugestão, a partir de vários pesquisadores, de chineses e de brasileiros, né, que poderia haver uma ligação entre o Crato São Francisco e norte da China, entre 2,5 e 900 milhões de anos, mais ou menos. Entre 2,0 e 900, agora que a gente puxou para esse 2,5, né? Outra coisa de 2,5, muito importante, é o grande dique lá do Zimbábue, né? Será que os diques Lavras mostram uma conexão aí do São Francisco com o Zimbábue? A gente precisa ter outras discussões para isso, né? Então, nesse código de barras magmático, além de eu colocar as idades, né? O Ernst foi um dos revisores desse artigo, ele elogiou muito que a gente tentou colocar as bacias que estão relacionadas e os orógenos, né? Então, você tem diques de 2,5, que eu saiba, essa é a primeira vez que aparece um dique de 2,5 que pode ser ligado à abertura do rift Minas, né? Da formação Moeda, que vai evoluir para uma fase drift, depois formando a bacia Minas. Isso é muito importante, porque tem uma discussão muito grande em qual é a idade da formação Cauê, né? Qual a idade desses depósitos de ferro aí. Depois a gente tem o Mineiro Belt, o Cinturão Mineiro, e começa aí no Sideriano e vai para o Riaciano, né? Que é muito parecido com o orógeno Inner Mongólia, Mongólia Interna, Norte Anibei, lá na China, tá bom? Depois, o Rift Espinhaço, que lá na China tem vários sistemas de Rift, Chonger, Taihang Xuan, etc. Eu posso estar errando esses nomes todos, provavelmente, mas só para ver que a gente tem correlação tanto dos diques quanto da geologia, né? E o Rift Macaúbas, que vai evoluir, né? Do lado de cá a gente tem a bacia Bambuí, do lado de lá você tem as bacias sinianas, etc, etc. Tá bom? Uma tentativa dessa correlação aí. E aí vamos tentar fazer as correlações paleocontinentais. Então tá um desenho do Crato São Francisco Congo. Esses aí eu redesenhei, né? Das propostas de Chaves e Rezende, da Grela Filho, né? E dos chineses lá, Peng, Fu, e da Júlia Sederberg, que estudou aqui os diques Pará de Minas. Tentei colocar a cabecinha de pluma aí, ó, vermelhinha, né? Essa cabeça de pluma vermelhinha de 1.7 é muito bem marcada na China, lá tem uma cabeça bem... Tanto que eu nem mudei a posição dela de um para o outro, né? Como que isso poderia vir radial da Norte China e atingir tanto o Norte China como o Crato São Francisco? Então, eu coloquei aqui uma coisa interessante, né? Tanto na proposta de Chaves e Rezende, quanto na proposta de Dagrela Filho, daria certo nesse caso, né? E a mesma coisa para os de 900, você poderia fazer funcionar coisas radiais aí. Aí depende a gente tem que aplicar o princípio da navalha de Ockham aí, né? Vamos juntar, além dos diques, a geologia também. Eu coloquei aqui a crosta arqueana em rosa, os orógenos riacianos em cinza, né? Seria o cinturão mineiro saindo no Itabuna, Salvador, Curaçá, e o cinturão norte Enebei, Inner Mongólia, lá na China. E os rifts do tipo espinhaço em amarelinho aí, tá bom? Mesma coisa aqui embaixo para o Macaúbas. Aí vocês podem avaliar qual que é a melhor reconstrução. Mas outra coisa que eu bati o martelo com o pessoal, né, é que provavelmente você não tinha o mesmo formato São Francisco Congo lá no Arqueano, lá no Paleoproterozoico que você tem hoje, né?
Existe uma proposta muito legal, uma proposta que começa lá com Cordani e companhia, uma proposta que eu utilizei aí no nosso artigo sobre a borborema, né, que grandes partes do embasamento da borborema, Dorógeno no Brasil está sendo estudado cada vez mais, esse bloco de Almas de Janópolis, etc., né, eram parte de um paleocontinente anterior, né, e o paleocontinente de São Francisco-Congo, ele é um fragmento disso, que vai ser retrabalhado. O resto desse paleocontinente, só as margens, né, vão ser retrabalhadas depois. Então, eu acho que para poder comparar essas coisas, a gente tem que levar em conta o embasamento lá do Saara, da Borborema, da Brasília, né? E tentar fazer isso funcionar. E com isso, eu coloquei aqui agora os orógenos, né? Os orógenos riacianos, e como que eles poderiam continuar, por exemplo, até a China, tanto na proposta do Chaves e Rezende, quanto na proposta do Dagrela Filho, né? Virando de cabeça para baixo o crato do norte da China, só que dessa vez usando esse conceito de um bloco da África Central. Eu não sei se esse nome é o que eu mais gosto, não, mas é o nome que o Cordani utilizou primeiro, né? Você poderia chamar de Grande São Francisco Congo Saara, sei lá, qualquer coisa assim, né? Ou talvez dar um nome de um paleocontinente diferente, mas eu acho que está certo em tentar utilizar toda a geologia, né, dos embasamentos que estão ao redor e não só São Francisco Congo. E daí, né, com isso, a gente parte para as reconstituições paleocontinentais. Tem duas diferentes aí, uma, essa de cá, se eu não me engano, é de Pesonen, que o Chaves e Rezende usam, só que em vez de usar o conceito de São Francisco-Congo, eu usei nela o conceito de bloco da África Central. Então, vocês veem que eu abri um espaço aqui. Reconstituições paleomagnéticas, elas permitem que a gente faça isso, porque o paleomagnetismo clássico, né, ele te dá a paleolongitude, ele não te dá a paleolatitude, né? Opa, peraí, falei o contrário. Ele te dá a paleolatitude, ele te dá o ângulo em relação ao polo, mas você pode colocar o seu fragmento em qualquer paleolatitude. Então, você pode pegar, por exemplo, essa Austrália que está aí, né, e mexer ela lateralmente, né? Isso, o seu dado paleomagnético permite que você faça isso. Então, com isso, eu consegui abrir espaço para pôr o bloco da África Central. E outra coisa importante, né, na reconstituição do Pesonen original, o cráton do Kalahari, ele está no hemisfério norte, lá colado na Austrália. Só que o dado paleomagnético, ele te permite também uma reconstituição alternativa no outro hemisfério, né? Porque os polos magnéticos da Terra, eles se invertem com o tempo. Quem estuda fundo oceânico recente sabe disso muito bem, né? Você inverte o polo positivo com o negativo em intervalos regulares. Então, o dado paleomagnético, ele é muito legal quando você compara dois fragmentos e vê se eles andam juntos no mesmo paleomagnetismo, certo? Mas ele te dá uma certa liberdade. Você pode mexer com seus crátons lateralmente, você pode inverter o hemisfério deles, norte e sul. E se a gente inverte o Kalahari do hemisfério norte para o sul, você tem um bloco da África Central que não só inclui Congo, São Francisco, Saara, mas inclui também o Kalahari lá embaixo, né? Isso explicaria muita coisa dessa proximidade desses fragmentos desde o subcontinente Colômbia, que se formou aí em 2,0, 1,8 bilhões de anos, né? E no outro lado aqui é a opção do Dagrela Filho, que funcionaria tão bem quanto, tá bom? Bom, da minha parte, sim, isso eu gostaria de deixar para vocês essas reflexões aí, mas eu acho que tem coisa muito mais legal, principalmente para o pessoal da exploração, para estudar aqui, né? Esses diques que vêm aí de 900 milhões de anos, de 1,7, muito provavelmente quem trabalha em mina e exploração aí já viu isso cortando depósitos minerais, né? E eu acredito que isso pode ter parte aí de controle, tanto hidrotermal quanto estrutural, né, nos seus depósitos. Um esforço muito legal agora, né, até tá vendo a Mônica Mendes aí, né, dados dela do doutorado, conseguiu datar por urânio chumbo os diques do tipo Paraopeba, 2,0, 1,9. Isso é importantíssimo, que eu saiba, são as primeiras idades boas, assim, de urânio chumbo nesses diques, e aí vai conseguir refinar aquele código de barras lá para o Crato São Francisco, para poder comparar de uma forma melhor aí com os outros fragmentos catônicos. Eu acabei aqui, mas eu acho que eu vou tentar passar o filminho lá do projeto que o Gustavo pediu, né? Tá me ouvindo aí? Dá para fazer isso? Dá sim, Boni. Sim, Jana. Então, eu vou fazer o seguinte, eu paro a apresentação, vamos ver se vai dar certo, tá? Paro. Aí, parei. Agora eu acho que eu vou ter que compartilhar minha tela. Compartilhar novamente, isso. Tá, deixa eu achar aqui. Isso é a minha tela, eu vou compartilhar. Se você compartilhar a tela, a gente visualiza tudo, ou você escolhe o que exatamente você quer compartilhar. Eu acho que pode compartilhar a tela inteira,
E aí eu vou clicar no site, olha só. Tá aparecendo na minha tela? Tá quase. Tá, estamos vendo. Tá, eu não estou vendo, não sei porquê, mas tudo bem. Vocês estão vendo o site aí do Projeto Mobile? Ainda não. Agora sim. Apareceu? Bom, tudo bem. Tem esse site aí, geolifemobile.com, né, o nosso projeto atual, que é financiado aí pelo Instituto Serra Pilheira, tá? Vocês podem entrar nesse site, tem aqui as pessoas que estão envolvidas, vou clicar aqui para vocês verem, né? Tem as fotinhas de todo mundo, Brasil e do mundo aqui, né? Tem os alunos, né? Inclusive agora, aluno aqui, entraram novos alunos aí de doutorado, que entraram agora, estão todos aí aparecendo, né? Alunos aí de graduação. E o que eu quero mostrar para vocês, logo na entrada, a gente está nas redes sociais, está, né, no Instagram, está no Facebook, está no Twitter, ainda estamos engatinhando, né? Mas eu espero que os bolsistas aí possam me ajudar, eles entendem muito melhor que eu como é que funciona isso. E no YouTube, eu fiz uns videozinhos, tem 2 vídeos, na verdade. Uma musiquinha legal no fundo, mas, enfim, né? Às vezes você pode ir falando sobre o projeto, Bono, né? Mas está dando para ver a legenda embaixo, né? Deixa eu ver. Está dando para ler a legenda, Jana? Eu não estou vendo, mas porque tem uma tela aqui que eu não estou conseguindo tirar. Não sei se o pessoal está vendo. Tá sim, tá dando para ver. Joia. Então tá. Beleza, é um videozinho curtinho, só para apresentar o projeto mesmo. Muito obrigada, viu? Excelente palestra, né? É a compilação de muitos resultados inéditos. Além disso, né, foi uma verdadeira aula aí sobre as técnicas analíticas, né? Preparação de amostras, análise de resultados. Então, foi excelente. A gente abre agora para perguntas. Vou começar perguntando, Boni, sobre esses DICs, né, de 2,5, que você comentou, né, de repente associados à abertura da Bacia Minas, você acha que eles também podem ter sido a fonte de ferro, né, para os nossos depósitos aí do Grupo Itabira, para as bifes? Talvez isso tem que ser melhor estudado, né? Mas são diques noríticos, são diques muito mantélicos, sabe? Inclusive o Neodym Stronce mostra isso, né? Eles podem estar ligados a uma pluma mantélica. Então, talvez a gente está vendo dentro do cráton, né? Só as rachadurazinhas de uma pluma que se colocou muito para sul. Sei lá, talvez na região ali do Cinturão Mineiro esteja preservado isso, né? No meio das lascas orogênicas. Acho que vale a pena estudar essas coisas máficas, ultramáficas aí a sul. Pode estar representando parte desse evento de pluma, ou alguma coisa assim. Nesse sentido, eu acho que você está certa. Pode ter alguma fumaróleo hidrotermal, alguma coisa que está fornecendo ferro aí para sul. Já uma coisa muito legal que eu acho que você mesmo deveria fazer, né? É pegar essas bifes e a gente fazer a análise de neodímio delas,
né? E ver se elas têm assinatura mantélica ou não. E a gente compara com esses diques, né? Ver como é que funciona. Não sei se deu para responder bem, mas eu acho que tem coisa escondida aí para baixo. Aí. Essa é uma pergunta constante, né, sobre a fonte, né, Boni, de fé. A gente vê diversos trabalhos aí, né, o Becker mesmo também já tem discutido isso, né, mas o quadrilátero ainda esses registros não estão muito claros, né? Não, eu acho que tem que ir nessas regiões adjacentes, principalmente Cinturão Mineiro, a Sul, sabe? Pegar aquelas coisas que são interpretadas como Greenstone Belts lá e ver se não tem nada aí de 2.5, 2.4, né? Que poderia estar funcionando de fonte para essas coisas aí. Acho que faz todo sentido, né? Você começar a rachar ali em 2.5, aí você tem informação moeda, você tem, depois da fase Rift, né? Começa a ter a fase de subsidência termal, e você vai ter Cauê, Gandarela, né? Então, assim, faz todo sentido essa mesma fonte que está rachando, leva a uma fase drift, onde o Cauê está na plataforma disso, né? E aí o fluido hidrotermal com ferro estaria vindo mais de longe. São só opções, né? Desenhar, a gente desenha. O negócio é ter dados para poder corroborar isso aí. Uhum. Você comentou também, Boni, sobre a transformação, né, de badeleíta em zircão. Esse processo, ele pode resetar o relógio geocronológico ou, em geral, né? Aí você recristaliza completamente. Isso é uma pergunta muito legal, Jana. Muita gente vem procurar assim, eu tenho um xisto verde, será que dá para tirar a badeleíta? O que vai acontecer? Esse que é o problema, porque se só transformasse para zircão sem resetar, não era problema, né? Você ia datar e ia te dar a idade de cristalização. Mas a idade que você vai tirar desse zircão é o momento em que a badeleíta se transformou em zircão. É uma idade, vamos dizer, metamórfica, né? Então, você pega lá um xisto verde, que ele tinha badeleíta, né? Vamos dizer que a badeleíta dele se formou a 2,5. E depois ele sofre um metamorfismo há 900 milhões de anos. Estou chutando números aqui, né? E a badeleíta se transforma em zircão. Se você datar esse zircão, ele vai te dar 900 milhões de anos. Né? Ele não vai te dar o 2,5. Você já vai ter perdido ela já. Então, esse processo de transformação, ele reseta completamente Normalmente é completamente mesmo. É muito difícil a badeleíta ter perda de chumbo, igual o zircão, sabe? O zircão, ele é mais resiliente nesse sentido. Às vezes você tem perda de chumbo de zircões e você consegue ainda fazer uma discórdia, né? Você tem um intercepto superior, que é a idade de cristalização, e intercepto inferior, que é a idade de perda de chumbo. Normalmente, com a badeleíta, isso não acontece. Ou ela perde tudo e vira um zircão, né? Ela desagrega, vamos dizer assim, antes de sofrer perda de chumbo importante. Então, a badeleíta, já vou dar mais dicas aqui para quem tiver interesse, procurar as porções mais grossas dos diques, dos gabros, tá? Porque aí você vai ter badeleíta grande o suficiente, aí com 40 micrômetros, 50 micrômetros. As porções mais finas, dique afanítico, pode até ter, mas vai ser 5 micrômetros, vai ser 2 micrômetros, vai ser muito difícil, né? E o que tiver em rocha que está metamorfizada, provavelmente vai ter virado zircão, e você vai pegar a idade de metamorfismo. A gente tem ideia, assim, né? Alguns diques desse pinhasco que eu datei, lá em Diamantina, eu não publiquei, não, porque os dados são muito complexos de interpretar, mas você tem badeleíta crescida zircão crescido em volta de badeleíta, desculpa. Então, às vezes, eu tentava datar a badeleíta do meio, para ver se não dava para fazer igual o zircão que você tem núcleo e borda, né? Mas isso não dava certo, parece que a pedra de chumbo ali, ela é mais, vamos dizer, difusa do que o zircão que perde em zonas, né? Então, por exemplo, esses diques, eles davam idades assim de 700 e alguma coisa, mas com erros muito grandes, que levava a crer se não era, por exemplo, uma mistura de idades, né? Uma cristalização em 900 milhões de anos e um metamorfismo em 500 milhões de anos, metamorfismo brasiliano. Então, se você tem uma rocha que cristalizou em 900, metamorfizou em 500, e você tem um metamorfismo que sofre perda parcial, dá idades aí de 700, 750 que não significam nada. Elas são idades de mistura entre as duas coisas. Então, a dica é tentar achar a rocha que é ígnea, se você quer badeleíta, né? Ígnea, não tem alteração metamórfica do termal, e que seja grossa, porção mais grossa. Aqueles diques que eu mostrei porfiríticos, né, com feldespatos grandes,
aqueles são os melhores para datar, para tirar bandeirita, zircão, o que quer que seja, né? Os minerais são mais grossos. Fabrício, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Sinta sempre